117 sistemas de abastecimento levando água boa para comunidades. No Baixo Açu, bombas e canais recuperados irrigam as plantações. Esse é um dos legados do governo do estado junto com o Banco Mundial. No Sertão, 39 queijeiras construídas e equipadas. Já foram até premiadas, viu? Para escoar a produção, 10 estradas. 274 quilômetros de asfalto novinho e outras RNs começam a ser recuperadas. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Se você está precisando de um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu podcast ou os seus vídeos, você tem o lugar certo, o estúdio do Potiguar Notícias. Então entre em contato conosco e você também terá direito à edição, iluminação e tudo mais para que o seu material saia incrível. Então aqui está o nosso contato, fala com a gente. A parceria do governo do RN com o Banco Mundial dá resultados. 40 grandes escolas ampliadas e mais 6 construídas. Estrutura moderna e o melhor, professores qualificados e alimentação de primeira. Na saúde, hospitais foram reformados e ampliados. Novas UTIs, enfermarias, tomógrafos e equipamentos de raio-x. Em Natal, laboratório para exames oncológicos e UTIs neonatal e pediátrica no Hospital Maria Alice. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. O apoio do Banco Mundial ao governo do Rio Grande do Norte veio com investimentos em segurança e cultura, fortalecendo o turismo. Equipamentos para as polícias militares civil, bombeiros e ITEP foram adquiridos. Mais câmeras de integração do vídeo monitoramento da região metropolitana. Mais de 10 equipamentos históricos recuperados. Além de apoio à cultura com festivais de cinema e de música. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Está no ar Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Meus caros amigos, meus caros radiovintes, meus caros internautas, você que se liga na programação, que é destaque em todo o Rio Grande do Norte. Mais uma edição do nosso podcast, edição desta manhã, trazendo informação, notícia, entrevista e interatividade. Você é o nosso convidado especial, nós vamos ter daqui a pouquinho uma entrevista com a Iraci Vanderlei, ela é técnica do IDEMA e nos traz informações sobre o trabalho do órgão, visando promover as ações do meio ambiente. Você que é parceiro, você que nos assiste, você que nos acompanha, a gente quer trazer para você muita informação, muita notícia. Mas antes, vamos às nossas emissoras parceiras. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, é informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Rita FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Corimatão FM de Nova Cruz. Guaraíras FM de Ares. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui com a nossa entrevistada, a Iraci Vanderlei, ela é técnica do IDEMA, um órgão importantíssimo, diversas ações ambientais,
nesse que é um período muito importante na Operação Verão, constituindo aí um esforço do governo do Estado, juntamente com diversos órgãos. Eu quero colher de ti, Iraci, a saudação ao nosso público rádio ouvinte, internauta, todos que nos acompanham. Bom dia, Silvio, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem, que nos veem aqui pelo podcast do portal Potiguar Notícias. É uma grande honra para o IDEMA estar aqui presente para dialogar com a população, para informar a população sobre as ações do órgão nesse momento da Operação Verão 2024. Iraci, antes de adentrarmos no esforço que está sendo feito para promover conscientização ambiental, eu queria que você nos delimitasse qual o papel do IDEMA, para ficar bem claro, bem esclarecido aos nossos radiovintes e internautas. Silvio, eu agradeço muito por essa pergunta, porque os meios de comunicação são fundamentais para que a população possa compreender realmente o papel dos órgãos, né, para o processo de gestão, de implantação das políticas públicas no nosso Estado. Sim. E quando a gente fala em política pública, a gente fala de soluções conjuntas, né, que são fruto de um diálogo entre os órgãos do poder público e a sociedade na busca de soluções para esse setor. E nesse caso, nós estamos falando das questões socioambientais, né? Ou seja, do cuidado com a nossa casa comum, que é o nosso estado do Rio Grande do Norte, e com o planeta, porque tudo está interligado. Sim. Então, essas políticas públicas, elas são legitimadas por lei, e no nosso caso, a Política Estadual de Meio Ambiente, ela é legitimada pela Lei Complementar 272 de 2004, né? E aí, essa política, ela é pensada e ela é executada. E nós temos no Rio Grande do Norte o sistema de meio ambiente e gestão de recursos hídricos, né? Sim. Então, nós temos o órgão que planeja, que pensa as políticas públicas, que é a SEMAR, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Vinculado à SEMAR, como a gente está falando de meio ambiente e recursos hídricos, nós temos o IDEMA, que é a autarquia, né, responsável pela execução da política estadual de meio ambiente do nosso estado. Nós temos aí para as águas, para a gestão das águas e a qualidade das águas, saneamento. Aí nós temos o Instituto de Gestão das Águas, que é o IGARNE, né, que trata da gestão das águas, de outorga, enfim, também, lembrando que a educação, ela permeia tudo isso. Todos esses órgãos, trabalham educando, orientando a população com relação a meio ambiente e recursos hídricos. E aí nós temos a nossa CAERN, que é o órgão responsável pelo saneamento, né, básico do nosso estado, por esse cuidado com as nossas águas. Então, o IDEMA, já que eu estou aqui, né, falando especificamente do IDEMA, o que o IDEMA faz para executar a política ambiental do nosso estado? O IDEMA, ele trata da educação ambiental, ele faz gestão de educação ambiental. Essa educação ambiental, ela é uma educação ambiental dialógica, né? Trabalha com a mobilização da sociedade, com a formação de multiplicadores. Hoje nós temos, dos 167 municípios, nós já conseguimos criar mais de 70 comitês municipais de educação ambiental. E o que são esses comitês? Esses comitês são colegiados, né, que são acompanhados, formados, né? O IDEMA oferta processos formativos a esses cidadãos e cidadãs dos municípios que são oriundos do poder público, da sociedade civil, das comunidades escolares, instituições que são mobilizadas, são convidadas pelo IDEMA, e a partir daí o IDEMA vai assessorar esse comitê para que ele promova a educação ambiental no município com o apoio do IDEMA. Então, isso tem sido um grande salto para a educação ambiental do IDEMA e, inclusive, do Estado, né, porque agora nós estamos no processo de construção da política estadual de educação ambiental do Estado, né? Então, a gente não tinha política ainda e agora estamos caminhando para que esse ano a gente consiga efetivar essa política. Iraci, hoje fala-se muito, né, além das políticas públicas, o tema da sustentabilidade, de maneira que possamos nos apropriar dos recursos disponíveis na natureza, mas dentro de uma visão mais humanizada, garantindo às gerações futuras um planeta muito melhor. Em que o IDEMA trabalha nesse quesito da sustentabilidade, promovendo essa conscientização? Silvio, sustentabilidade, esse termo está implícito uma palavra que você falou aí, futuro.
né? Sim. Mas nós temos que entender que o futuro é agora. Sim, né? Eu lembro que lá no início dos anos 2000, a gente falava da questão das mudanças do clima e a mudança lá para o 2030, né? E em diante. E hoje nós já estamos vivendo os efeitos das mudanças do clima. O ano né? passado foi o ano mais quente da história. Isso. Né, Acho que nós estamos mundial. sentindo isso hoje, não é verdade? Se você vai para o Seridó, por exemplo, que é o nosso estado, ele é coberto 95% de caatinga potiguar, né? Um bioma do semiárido, né? Que já é caracterizado, né, por altas temperaturas, escassez de chuva, né? Lembrando que a caatinga, ele é um bioma resiliente, forte, vivo e fundamental, inclusive o único bioma genuinamente brasileiro. E que nós precisamos conhecer melhor e cuidar melhor. Por quê? Porque ele é o menos protegido. Sim, né? Então, nós estamos vivendo, né, esses efeitos. E sustentabilidade significa eu preciso cuidar desse hoje, eu preciso me engajar no cuidado do hoje, do momento, do que eu estou vivendo hoje, para garantir que as próximas gerações elas tenham direito à água, o ar, né? A um ambiente com qualidade, com vitalidade, para que seja possível a continuidade da vida, não só dos seres humanos, mas de toda a diversidade de vida do planeta. Então, sustentabilidade é isso. E quando a gente fala da educação ambiental, ela tem um papel preponderante. Por quê? Porque ela forma e informa as pessoas. Esse é um momento que nós estamos fazendo educação ambiental, aqui, com você, no podcast. Né? Existe uma linha de ação da educação ambiental que chama educomunicação, né? Que é a comunicação de mãos dadas com a educação para poder orientar a população, orientar as pessoas e engajar. Porque não basta apenas eu estar ali no processo formativo, eu tenho que fazer a minha parte. E eu começo fazendo a minha parte me sentindo parte do planeta, né? Se eu perguntar aqui a você, qual é a substância que existe em maior quantidade no planeta? O que é que você me responde? Água, né? A água. E no nosso bem. Corpo? Água. Será que isso é coincidência? Ou isso é inter-relação? É pertencimento? Isso. Então, se eu cuido do planeta, estou cuidando de mim, né? Mas não basta cuidar de mim. Eu tenho que pensar em você, eu tenho que ter engajamento social, né? Porque nós todos somos essa casa comum e esse planeta é vivo. Né? Então, como eu disse, você perguntou como é que o IDEMA trabalha na sustentabilidade, esse é um ponto. O outro ponto, nós precisamos disciplinar o uso e ocupação do nosso solo. Sim, e quando eu falo solo, eu falo do litoral, eu falo do sertão, eu falo de todos os biomas. Do ordenamento urbano, ou seja, da nossa forma de ocupação e apropriação desse espaço. Eu preciso desse espaço para viver, para morar, para me locomover, para me alimentar. Não é? Então, por isso que a gente precisa pensar muito na forma como nós estamos transitando, vivendo nesse espaço. Olha, isso é tão importante e atualíssimo, né? Domingo passado, Fantástico da Globo trouxe uma matéria da cidade de Volta Redonda. Uma ocupação irregular por meio de daquelas fábricas, né? Dos anos 80, leva o município a viver de apreensão, porque ali pode suscitar até desastre ambiental. Você vê a importância dessa temática, né? Fortaleza também está passando por dificuldades, não é? Então, se não houver a devida preocupação e precaução, os efeitos serão sentidos logo, não é? Isso. Em diversas áreas, em diversos... Então, é um tema atualíssimo. Atualíssimo, é um tema da vida. Silvio, quando você fala aí desse histórico, né, a gente viu aí o caso de Maceió, não é? Com Salgema, nós temos aqui a mineração no nosso Rio Grande do Norte. A gente precisa crescer do ponto de vista econômico, lógico. Mas é para isso que existe a tecnologia, é para isso que existe o saber do povo ribeirinho, do povo, do agricultor, o saber aquele da universidade, né, a teoria. A gente precisa considerar todas as formas de saberes para cuidar do nosso planeta, né? E a gente precisa ter atenção principalmente às populações tradicionais que vivem aqui nesse ambiente há muitos anos, que conhecem toda a dinâmica desse ambiente. É tanto que os pesquisadores da universidade, quando vão desenvolver suas pesquisas, vão consultar as populações tradicionais, né? Nesse encontro de saberes. Então, a gente precisa considerar e respeitar os limites ecológicos, sociais, né? Daqui dessa casa que nós vivemos, né? Para que a gente não possa colher frutos árduos,
como nós estamos colhendo agora. A nossa legislação ambiental, a Lei 6938, que ela é de 1981, a nossa legislação é considerada uma das melhores do mundo. Mas ela precisa ser bem aplicada, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser discutida, ela considera bem a nossa realidade. Não basta você ter um dispositivo legal, um diploma, ou como você disse, disciplinarmos essas questões sem essa interação, né, com a sociedade. Isso, considerar a realidade da sociedade. A nossa realidade. Tem uma frase que diz assim, as políticas públicas, elas não têm que se refletir na sociedade, mas ela tem que refletir as demandas da sociedade, senão elas estão fadadas ao fracasso. Né? Não tem para quê. Então, por isso que a gente tem mudado muito e a nossa legislação, ela busca muito a participação da sociedade, a participação cidadã, né? Porque a participação social, ela é importante, ela é aquela que há um chamamento do poder público para as pessoas participarem. Mas a participação cidadã, ela é aquela participação consciente dos seus direitos, dos seus deveres, do conhecimento da realidade, né? Amplamente discutida, participativo, porque imagine só, agora nós fizemos o primeiro seminário em Caicó, né, para a construção da política de educação ambiental, e lá nós nos reunimos com os agricultores, com a academia, né, com técnicos, para discutir o que é que nós queremos para o nosso território, né, a partir da educação ambiental. Mas ainda continuando no papel do IDEMA, né, eu falei de licenciamento ambiental. O licenciamento, ele disciplina isso, né? A gente tem uma lei, né, os empreendimentos, né, que trazem o desenvolvimento, o crescimento econômico do nosso estado, eles precisam do licenciamento do órgão, e o licenciamento quer dizer, há uma análise técnica das questões socioambientais, que vão analisar os impactos que esse empreendimento vão causar ao ambiente, né? E aí, esse olhar técnico, os estudos técnicos serão analisados, os estudos técnicos devem ser feitos pelos empreendimentos e apresentados ao IDEMA, lembrando que o licenciamento, ele começa no município, certo? Quando o empreendimento, ele se localiza no município, primeiramente ele tem que pedir a permissão, né, da gestão pública do município. Isso. E aí a prefeitura concede a certidão de uso e ocupação do solo. Então ele já diz assim, quando ele concede essa certidão, ele diz, IDEMA, eu estou dizendo que você pode analisar os estudos técnicos, que você pode, a partir das análises dos estudos técnicos, né, conceder ou não a licença ambiental ao município. Né? Então, veja bem que essa legislação ambiental, ela já busca esse diálogo entre os entes da federação, União, Estados e município. Né? O particular também solicita ao município esse licenciamento e depois é avaliado pelo órgão. Isso, todo e qualquer empreendimento, público ou privado. Público ou privado. E aí, se o empreendimento está dentro do território, né, Potiguar, a licença vai ser concedida por quem? Ou não, pelo IDEMA. Né? Por quê? Porque é o órgão, como eu lhe disse lá atrás, responsável pela execução da política ambiental do nosso estado. Agora, se imagine que existe um empreendimento, nós estamos vivendo agora, né, o advento das energias renováveis, não é? Energia eólica, potencial do nosso estado maior do país está aqui no nosso estado, nós temos um destaque internacional, isso é muito bom para o nosso estado, mas a gente precisa considerar os impactos que tudo isso causa. Né? Então, imagine que o empreendimento está localizado entre o território do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Quem licencia? O IBAMA. Porque é o órgão federal, executor da política nacional, né, de meio ambiente, e aí é o IBAMA quem vai. Mas e aí, como é que ficam os órgãos da Paraíba, a SUDEMA, como é que fica o IBAMA, o IDEMA, né? Então, como diz respeito aos nossos, existe participação? Também existe, né, depende, né, das competências que estão aliadas a esse processo, mas a competência direta é do IBAMA, né? Então é muito importante saber quais são as competências. E os municípios?
Como é que ficam nisso, né? Veja bem, nós temos o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né, que é formado, aí vem Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, todos com as suas competências de planejar e de executar. Temos o SISEMA, que é no caso do Rio Grande do Norte, que é o Sistema Estadual do Meio Ambiente, que é formado pelo sistema que eu já disse a você aqui, SEMAI, IDEME, IGARNE, né, e CAERN. Sim. E os municípios precisam ter os seus SISMUMAS, que são os Sistemas Municipais de Meio Ambiente. Certo? Quando a gente fala em sistema, eu falo de órgão, eu falo de conselho, eu falo de fundo de meio ambiente, eu falo de política pública. E legislação também, né? Isso, a legislação. Como é que está? O IDEMA fez um diagnóstico desde 2016. Esse diagnóstico ele vem sendo atualizado. Então, isso não é um caso apenas do Rio Grande do Norte, mas de todo o país. Nós temos as estruturas de meio ambiente dos municípios muito fragilizadas. Por quê? Porque, infelizmente, as questões ambientais, elas não foram prioritárias no decorrer da nossa história. E você citou aqui, né, alguns casos, né, eu também citei, como o caso de Maceió. Nós temos aí um impacto negativo muito forte para lidar com ele. Não se discutiu, não houve todo uma estruturação. Até se discutiu, sim, mas a gente não deu prioridade às questões. Então, as questões econômicas, elas vieram, né? Eu lembro que lá atrás, na década de 60, né, 40, 50, não que eu tenha nascido lá, mas as minhas leituras, sim, né, sim, dizia, se o preço do progresso é a poluição, que vem a poluição. Né? Veja só. Isso aí é a frase que mais denuncia a falta de prioridade do poder público com relação à época, né, com relação às questões ambientais. E hoje nós estamos herdando isso. Né? Então, a gente precisa fazer valer esse licenciamento ambiental. Né? A gente precisa, quando o empreendimento ele é licenciado, ele precisa de fiscalização ambiental. Eu estou falando do ponto de vista do empreendimento, mas o IDEMA também faz fiscalização dos empreendimentos que licencia, faz fiscalização de toda a ordem no Estado, se lá no município não existir órgão ambiental que tenha fiscalização. Né? Então, hoje, infelizmente, dos 167 municípios, nós só temos 11 municípios que têm sistema municipal do meio ambiente constituído, que pode licenciar, que tem uns que fiscalizam, por exemplo, Jardim do Seridó, né, tem fiscalização. Né? Então, quando o município... Precisamos ampliar. E o que o IDEMA faz para isso? Já que o IDEMA é o executor da política. O IDEMA criou, como eu já disse, fez o diagnóstico, identificou a fragilidade dos sistemas municipais de meio ambiente, né? E aí, desde então, nós estamos junto aos municípios com um programa de apoio à gestão ambiental dos municípios, orientando quanto ao planejamento ambiental, orientando quanto às questões institucionais, administrativas e legais. Nós orientamos sobre a elaboração da legislação ambiental dos municípios, né, da política ambiental dos municípios. Então, o IDEMA tem o NAGAM, que é o Núcleo de Apoio à Gestão, com um corpo técnico à disposição, né, dos municípios para criar, para fortalecer esses sistemas municipais e assim a gente fortalecer a nossa política ambiental. Iraci, nós estamos em um período muito aprazível, né, aqui para o nosso Rio Grande do Norte, o verão está aí. O governo do estado promove mais uma edição da Operação Verão. As forças policiais reunidas, mais 1.500 homens mobilizados, e acontece, né, até o dia 8 de fevereiro. Na área ambiental, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável no Ambiente, do RN, realiza campanha educativa, né, também de fiscalização. Como é que está sendo essa coparticipação do órgão com o governo do estado para promovermos o bem comum na área ambiental? Silvia, a Operação Verão é uma operação do governo do estado do Rio Grande do Norte, como você bem disse, né? É uma operação que envolve as forças de segurança do estado. Sexta-feira nós tivemos o lançamento da Operação Verão, lá no posto policial de Pium, né? E lá a governadora entregou 29 veículos, né, ao Corpo de Bombeiros, às forças de segurança, para serem, né, um acréscimo de infraestrutura para essa operação. Nós trabalhamos também com a saúde da população, não é? E aí a Secretaria de Saúde está envolvida também, né? E a nossa CESAP está uma equipe muito competente, né? Está envolvida conosco. A Secretaria de Turismo do Estado também está envolvida, né? A Defesa Civil,
né? A Secretaria de Pesca também, porque tem toda essa comunidade pesqueira que está envolvida, e o IDEMA, né, está envolvido, né, com as suas atribuições nesse processo. Então, o tema da Operação Verão, no que diz respeito, né, à questão educativa, é cuide do nosso litoral. Quando a gente diz cuide, eu estou dizendo Silvio cuide, eu estou dizendo Iraci cuide, todos nós, porque nós vivemos aqui, é a nossa casa. Né? Então, dentro desse cuidado, nós estamos atentando para umas subtemáticas que mais nos preocupam. Por exemplo, a área de desova de tartaruga. Né? Nós temos uma espécie ameaçada de extinção, que são as nossas tartarugas, e que tem um papel importantíssimo no equilíbrio ecológico. Certo? Nós temos algumas organizações da sociedade civil que já cuidam constantemente, alguns projetos que já cuidam constantemente das nossas, né, tartarugas, né, e o IDEMA também faz parte desse processo. Então, nós estamos conclamando a população para cuidar das áreas de desova de tartaruga, né, em toda a nossa faixa litorânea, que tem cerca de 400 quilômetros, né, de leste a sul do nosso estado. E aí você tinha pontuado, né, comigo a importância dos municípios, né? Dessa participação dos municípios dessa área litorânea. Isso, como é que fundamental. Como eu já lhe disse, o nosso diálogo com os municípios, ele acontece a partir do NAGAM, certo? Que é diretamente com os órgãos de meio ambiente dos municípios, e a partir da educação ambiental, dos comitês municipais de educação ambiental. Então, essas temáticas, elas estão sendo trabalhadas com os comitês, certo? A gente, toda a campanha, nós estamos buscando esses comitês para que eles se apropriem dessas temáticas e desenvolvam ações. Nós vamos ter as blitz, já começamos com as blitzes, né? Nesses municípios litorâneos, como nós vamos visitar os estabelecimentos, os hotéis, as pousadas, os restaurantes, conversar com os ambulantes, né? Nós estamos pregando os adesivos, orientando principalmente ali com relação ao cuidado com o nosso Morro do Careca, um elemento riquíssimo que enriquece tanto os nossos aspectos cênico-paisagísticos do nosso estado. A marca do Rio Grande do Norte é o Morro do Careca, e nós precisamos cuidar desse morro. Não suba no Morro do Careca, né? O Morro do Careca está ameaçado, né? E quando a gente sobe, a gente diminui, inclusive, a gente provoca erosão também. A gente já tem erosão costeira, né, e marinha, e a gente está lá contribuindo com isso, né? E estamos aí com a recarga, com a retroalimentação de areia comprometida, a ciência já diz isso. Então, nós estamos lá no Morro do Careca, também conclamando a população, né, para cuidar do Morro do Careca. Aqui em Pirangi nós temos as falésias, né? As falésias. Que tem causado muita preocupação. Isso. A terceira temática depois do morro são as falésias, né? Nós temos aí queda de falésia, que tem, inclusive, matado as pessoas, né? As falésias, a gente precisa conhecer quais são as áreas críticas, não pode ocupar a área de falésia, a gente sabe disso, né? A nossa legislação ambiental diz isso, né? Então, a outra temática são as áreas de falésia. Tem todo um material orientativo que está no site do IDEMA, que está nas redes sociais do IDEMA, disponível à população. Então, nós estamos distribuindo cartazes também, né, para que as pessoas cheguem nos estabelecimentos, possam ler e conhecer as áreas, entrar em contato, né, com o IDEMA. A outra questão, lixo no mar. Né? O maior exemplo disso é o Réveillon, nosso Réveillon, né, quando... Eu lembro que eu fui ali para Pirangi e aí choveu, todo mundo correu. E eu fiquei olhando, né? Em tempo recorde a quantidade de lixo que ficou, né, na praia. Então, veja só, de quem é a responsabilidade por limpar a praia? De todos nós. Mas diretamente a responsabilidade do ponto de vista da política é do município, da gestão do município. Né? Mas não adianta nada os garis, né, o prefeito, a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, limpar se você vai lá e deixa seu resíduo. Lembre que esse lixo ele vai para o mar, no mar existe vida. Né? Então um canudinho, aquela imagem emblemática do canudo no nariz da tartaruga, ela agonizando, olha que cena triste. Né? Então a gente
também está tratando dessa questão do lixo no mar. Cada um é responsável pelo seu resíduo. As pessoas dos quiosques precisam colocar lixeirinhas para as pessoas, né, não jogarem o lixo lá na areia. Não, depois eu limpo, mas ali existe vento, existe água que vem buscar esse resíduo. Né? E a gente já tem uma quantidade de lixo no mar muito grande. Qualidade das águas. Né? Nós estamos tratando, lembrando que a CAERN também faz parte da Operação Verão, também trabalha conosco nessa questão do desperdício de água. Nós temos as pessoas, né, estão vindo principalmente do interior do estado, veranear, né? É muito atrativo, muito lindo, né, o nosso litoral, né? Mas a gente precisa cuidar disso, então não desperdice água. Né? E é justamente aí que o Instituto, né, com algumas parcerias, ele sempre divulga em termos técnicos, o grau de balneabilidade, né, das nossas praias, próprias ou impróprias para banho, que é informação importante, né, para quem chega e desconhece a nossa realidade local. Demais, Silvio. Então, a nossa outra linha é a questão da qualidade das águas. O programa Água Azul, ele é resultado de uma parceria, de um convênio entre o IDEMA e a FUNCERN, né, do IFRN. Então nós temos esse programa que é um programa permanente. Permanente, né? Então, nos traz essas informações. Quando a gente fala de balneabilidade, eu estou falando de qualidade da água. Sim. Né? E onde é que eu entro isso enquanto cidadã? O que é que eu tenho a ver com essa qualidade da água, né? Tem muito a ver. Muito, né? Quando eu lanço o esgoto lá, eu estou comprometendo. Lembrando que a praia é um ambiente mais democrático que nós temos para ir. Então, eu não tenho o direito de sujar a água se você vai lá e é um direito seu tomar banho naquela água, né? Então, eu tenho que cuidar dos esgotos, aí é onde entra a CAERN, né? Eu tenho que cuidar do resíduo que eu estou gerando ali, né? E a gente tem outra problemática de ataque ao mar, que foi o derrame de óleo que aconteceu, não foi? No ano de 2020, né? Que, assim, foi em todo o nosso litoral e em parte, né, do Sudeste, que é Espírito Santo e Rio de Janeiro, também tiveram toque de óleo. Esse ressurgimento do óleo, ele pode acontecer num período de até 10 anos, porque nós não sabemos onde ele está, né? Então, de vez em quando, você vê que, por nós estarmos na esquina do continente, né? Então, o movimento das correntes marítimas não nos trouxeram manchas de óleo. Nós tivemos pelotas de óleo, que são aqueles pequenos pedaços de óleo no tamanho de uma moeda de média de R$1, né, e tal, mas a gente teve maior, né, do que isso. Então, inclusive, ele fica mais difícil de limpar. Então, quando você vê esse resíduo, a primeira providência que o cidadão e a cidadã precisa tomar é: entre em contato com a Defesa Civil do seu município, né, com o órgão ambiental do seu município, para que eles tomem as providências e recolham esse resíduo. A Marinha também, né, é responsável porque esse acidente ou esse desastre, né, esse evento aconteceu em mar territorial. Então, a responsabilidade direta são dos órgãos ambientais federais, mas aí a gente tem a colaboração, porque ele chega aqui na praia e os municípios precisam limpar. Então, não toque no resíduo, não chegue perto do resíduo, porque ele é altamente contaminante. Apenas ligue, entre em contato com a Defesa Civil dos municípios para que eles tomem as providências e recolham esse material. Certo? Nós temos aqui uma declaração aqui do diretor técnico também, o Jonielson, né, Oliveira. Ele disse que a ação do órgão tem importância nas diversas atividades ambientais. Ele diz: o fluxo turístico durante o verão no RN aumenta e são importantes ações especiais para fortalecer a segurança pública. Ele destaca gerenciar o tráfego e aprimorar os serviços. Não nos períodos de férias e veraneio, em que as pessoas aproveitam mais as praias e as áreas naturais, é crucial promover a sensibilidade para preservar os ecossistemas. Eu achei interessante nessa declaração dele, você tem esse sentido da educação, não é? Da sensibilidade para a preservação. Me fala um pouquinho dessa importância de sensibilizarmos de fato as pessoas. Primeiro, eu quero pedir desculpas por não ter citado o Detran. Sim. O Detran tem um trabalho excelente, certo? Tem um trabalho educativo, lúdico, né, com a população, e sempre nos apoiou muito, né? Então, quando a gente fala em tráfego, são aqueles veículos na praia, né? Quando a gente fala de sensibilidade, o que é que a gente quer dizer? A gente fala muito de conscientização, e quando a gente consulta Paulo Freire, nosso grande pedagogo, ele sempre dizia assim: ninguém conscientiza ninguém. Nós temos um processo de conscientização, né? Então, eu não conscientizo você. O que é que eu posso fazer?
eu posso tocar seu coração, sua sensibilidade, lhe perguntar, Silvio, você precisa do ar? Você precisa da água? Você precisa do solo? Você precisa viver? Então, nós precisamos cuidar. Então, a educação ambiental ela faz isso. Quando o Johnny Elson, nosso diretor técnico, falou, é chamar a atenção para que nós precisamos, acima de tudo, viver. E por isso que eu preciso cuidar. Né? E cuidar, eu só cuido quando eu conheço. Não tem a música Quem Ama, Cuida? E esse viver é um conviver, né? Perfeito. Ou seja, você tem que ter esse chamamento, esse convite às pessoas para que, de uma forma uníssona, todos nós nos conscientizemos dessa importância. E aí, Silvio, você falou em conviver. E conviver, ele chama a uma cooperação, a uma corresponsabilidade de todos nós. Né? Então, veja bem que nós estamos traçando aqui caminhos a partir dessa sensibilidade. Então, eu reconheço que eu sou parte disso, que eu preciso, acima de tudo, disso. Né? Que eu sou parte toda essa energia cósmica, né? Essa energia socioambiental que me envolve. E a gente tem que ter uma prática altruísta, que é a preocupação com o outro no presente e o outro do futuro. Por isso que você falou em sustentabilidade. Sim. Né? Então, essa é um chamamento para essa ação cooperada, de corresponsabilidade, porque a encíclica papal fala na casa comum. É a nossa casa. Você na sua rua não está sozinho. Você tem seu vizinho, sua vizinha, né? Tudo que você faz ali causa impacto. Se eu empurrar você aqui, você vai sentir o meu impacto. Né? Nós decidimos que impacto estamos causando. Se ele é positivo e se ele é negativo. A Operação Verão é um impacto positivo, deflagrado pelo Estado, pelo governo do Estado, mas que sem o apoio da população do Rio Grande do Norte, nós não conseguiremos. Isso é um ponto importantíssimo. Pouco faremos. Não adianta ter a fiscalização, o programa Água Azul, as blitzes educativas, os processos nas oficinas que nós vamos realizar, se a população não estiver sensível. São as nossas estratégias para que a população dê as mãos. Lembrando que essa mesma população tem muitas ações, né? Os comitês são uma delas, as organizações da sociedade civil são uma delas, as rádios, né? Você aqui nesse momento, o podcast é uma forma, né? Então, existem as iniciativas da sociedade. Mas nós precisamos fortalecer e ampliar essa corresponsabilidade e essa cooperação em prol do meio ambiente do Rio Grande do Norte. Porque se a gente não se autodisciplinar, não considera essas questões, não é? A gente, se não ordenar, eu acredito que a sociedade ela tem um bom funcionamento quando você tem uma ordem, né? A ordem que contém o caos. O lixo, a má utilização dos resíduos, a degradação do meio ambiente, isso é o caos, não é? Que nós precisamos evitar. Que é o resultado das nossas ações. Nós só conseguimos evitar se houver uma ordem. Então, um órgão, ele é um órgão disciplinador, não é? Isso. Para que tenhamos essas balizas nas quais podemos ter segurança lá na frente. Veja bem, Silvio, você tocou num ponto importantíssimo, né, para o IDEMA. E isso tem a responsabilidade do órgão também, né? E fazer com que por isso que a gente começou falando do papel do IDEMA, né? Sim, importante. De disciplinador. Muitas vezes as pessoas confundem o órgão e olham meio atravessado com o órgão, porque pensa que o IDEMA só fiscaliza. Ou só autua. Só autua, é o órgão da multa. Não, o último recurso nosso é a multa. Né? Principalmente agora no governo da professora Fátima Bezerra, a ordem é educar. Por isso que nós mudamos a estratégia e fomos para os comitês municipais de educação ambiental, né? Para ampliar a participação da sociedade civil e controle social. Agora mesmo, esse ano, nós vamos lançar um curso aberto à população, mas principalmente focado aos comitês, em que nós vamos tratar de licenciamento, de fiscalização, de monitoramento, de todas as atribuições do IDEMA. Nós vamos orientar a população como é que isso acontece dentro do IDEMA e como a população pode divulgar isso no seu município. É um curso só aqui em Natal ou se estende aos municípios? Todos os municípios do Rio Grande do Norte, é um curso online, todo mundo. Né? Além disso, nós temos as formações que nós vamos ao município. Né? Nós temos as diversas modalidades. Né? Então, a gente precisa, né, dessa cooperação para manter o ambiente equilibrado. Iraci, nós já estamos nos aproximando dos instantes finais, né?
é uma operação que acontece e o cidadão acompanha isso, né? Nós dei ontem num programa de rádio, que o cidadão passou no último final de semana quase 4 horas no congestionamento. Isso gera poluição, isso traz consequência. Então, assim, a Operação Verão chega para tornar esse Rio Grande do Norte propício para o cidadão, para o turismo. Qual é o teu olhar sobre essa potencialidade turística do Rio Grande do Norte e o papel do órgão para que, com ações conjuntas, possa também dar sua contribuição? Silvio, inclusive, nós estamos construindo com a Secretaria de Turismo do Estado um planejamento integrado para 2024. Ah, que bom. Né? O Rio Grande do Norte é um dos destinos mais procurados, né, do mundo, inclusive. Né? O ano passado, o IDEMA fez um repasse de recursos, inclusive, para a Secretaria de Turismo, para que houvesse, né, a divulgação do turismo no Estado, mas o turismo de bases sustentáveis, divulgando. Nós temos no Rio Grande do Norte 11 unidades de conservação, estamos ampliando. 11 unidades. São áreas protegidas, né, são espaços protegidos, que tem uma política pública, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, então nós estamos ampliando as nossas áreas. Dessas 11 unidades, 7 são marinhas, estão na zona costeira e marinha, né? APA de Genipabu, né? Lá na Costa Branca Potiguar, por exemplo, nós temos a RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Ponta do Tubarão, a APA Dunas do Rosado, nós temos dunas rosadas no nosso estado, né? Então, são áreas protegidas e que elas são fonte de apropriação do turismo. Então, nós estamos desenvolvendo esse planejamento integrado para que as ações da Secretaria de Turismo, né, se apropriem do conhecimento e das ações ambientais do nosso estado e assim possam divulgar o nosso estado e orientar o turista de como ele vai, né, visitar as nossas áreas e proteger as nossas áreas também, gerando renda, oportunidade de trabalho, porque o turismo, ele é uma atividade econômica, né, que contribui muito para o nosso PIB, mas ele também é um fenômeno, certo? E esse fenômeno, ele é reconhecido mundialmente como uma das estratégias de proteção ao nosso ambiente, né? Então, muito bem. É isso. E aí ele é tão importante nesse processo de proteção, porque ao mesmo tempo que a população local, que está envolvida no turismo, né, ela protege porque ela precisa compreender, por exemplo, o ambulante, né, a rede hoteleira, todo mundo que está ali em Ponta Negra precisa de quem? Do Morro do Careca para receber o turista, porque ele vai lá por causa da praia e do morro. E aí vem a gastronomia, que é a parte cultural, né? Vem a gastronomia, a música, a arte, a cultura, que se alia tudo isso dentro e o turismo se apropria de tudo isso para acontecer. Então, veja só a importância, mas primeiramente foi o sol e mar, Morro do Careca, dunas, mangos, os nossos ecossistemas associados que trouxeram o turista para cá. Como atrativo. Então, a gente tem ou não tem que cuidar? Tem e aí, o turista, quando chega aqui, ele precisa conhecer o que é o mangue, o que é o Rio Potengi, o que é o Morro do Careca, o que é o cajueiro de Pirangi, o maior cajueiro do mundo, que nós temos aqui, precisamos cuidar dele, que é o Parque das Dunas, né? A maior área de dunas do país está aqui no Parque das Dunas, né? Olha, meus amigos, nós estamos ainda conversando com a nossa amiga Iraci Vanderlei, assessora técnica do IDEMA, nos trazendo aqui toda uma gama de conhecimento, de conscientização. Iraci, nós temos alguns minutos e eu queria deixar esses minutos à sua disposição para que você possa informar os telefones de contato e também você nos trazer as suas considerações finais. Silvio, como é que eu faço, por exemplo, para denunciar, né, um ilícito ambiental, uma poluição ambiental? O IDEMA tem os seus canais de comunicação, né? Sim. Então, é muito importante, cada um de nós é um fiscal, cada um de nós, né, tem esse papel do cuidado do meio ambiente. Então, nós temos o Alô IDEMA, da fiscalização ambiental do IDEMA, em que as pessoas podem entrar em contato pelo 84, né, 3113-6111, 3113-6111 e o 0800 084 7004. Nós também temos o e-mail, né, em que as pessoas podem tirar as coordenadas geográficas,
fotografar, fazer uma pequena redação explicando o que é que viu ali, para que quando a fiscalização for ao local, ela já vá com maior precisão, né, àquele local e sabendo as informações, né, para verificar, né, a denúncia. Então, o e-mail é aloidema, tudo junto, @gmail.com, ou fiscalizacão, sem os acentos, como a gente sabe, @idema.rn.gov.br. Além disso, nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos LinkedIn, então diversos canais de comunicação geridos ali pela nossa assessora Dani Nunes, né? A assessora de comunicação do IDEMA. Nós mandamos os nossos cumprimentos. Iracy, é satisfação tê-la aqui com a gente, que tenhamos outra oportunidade como essa para discutir, debater e trazer essas informações pertinentes. Você pode se dirigir ao nosso público e dizer da sua alegria de estar aqui. Fique à vontade. Silvia, a minha palavra de encerramento ou de passagem, né, que eu pretendo voltar novamente para conversar com você, é de gratidão. Gratidão ao podcast, ao portal Potiguar Notícias, mas principalmente à população do Rio Grande do Norte. Se não fosse o apoio, a adesão, a denúncia, às vezes a indignação do povo potiguar, o IDEMA não estaria aqui, né? Então eu tenho muito respeito pela população do Rio Grande do Norte, muito respeito pelo IDEMA, e faço aqui nesse momento da Operação Verão um chamamento. Vamos cuidar do nosso litoral. Cuide do nosso litoral. Quando você for à praia, lembre de tudo isso que nós conversamos. Junte a todo esse amor que você tem pelo Rio Grande do Norte e vamos manter o espaço ambiental do Rio Grande do Norte preservado e conservado. Esse foi, portanto, mais uma edição do nosso podcast. Até outra oportunidade. Iracy, muito obrigado pela sua presença, Silvio, nos estúdios, e sigamos com a programação. Importantíssimo o respeito à vida, o respeito ao meio ambiente, o respeito ao nosso lar. Fique com Deus. Até outra oportunidade, se ele assim nos permitir. Tchau, pessoal. Podcast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. 117 sistemas de abastecimento levando água boa para comunidades. No Baixo Açu, bombas e canais recuperados irrigam as plantações. Esse é um dos legados do governo do estado junto com o Banco Mundial. No Sertão, 39 queijeiras construídas e equipadas. Já foram até premiadas, viu? Para escoar a produção, 10 estradas. 274 quilômetros de asfalto novinho e outras RNs começam a ser recuperadas. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Se você está precisando de um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu podcast ou os seus vídeos, você tem o lugar certo, o estúdio do Potiguar Notícias. Então entre em contato conosco e você também terá direito à edição, iluminação e tudo mais para que o seu material saia incrível. Então aqui está o nosso contato, fala com a gente. A parceria do governo do RN com o Banco Mundial dá resultados. 40 grandes escolas ampliadas e mais 6 construídas. Estrutura moderna e o melhor, professores qualificados e alimentação de primeira. Na saúde, hospitais foram reformados e ampliados. Novas UTIs, enfermarias, tomógrafos e equipamentos de raio-x. Em Natal, laboratório para exames oncológicos e UTIs neonatal e pediátrica no Hospital Maria Alice. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. O apoio do Banco Mundial ao governo do Rio Grande do Norte veio com investimentos em segurança e cultura, fortalecendo o turismo. Equipamentos para as polícias militares civil, bombeiros e ITEP foram adquiridos. Mais câmeras de integração do vídeo monitoramento da região metropolitana. Mais de 10 equipamentos históricos recuperados. Além de apoio à cultura com festivais de cinema e de música. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte.